Bom dia, Shalom. Deus abençoe sua vida. Estamos juntos aqui mais uma manhã para a glória do Senhor, hoje 13 de outubro, que a glória de Deus invada a sua casa, invada o seu coração, invada a sua mente e as bênçãos do Senhor resplandeçam por onde você passar. Você possa abençoar a vida de alguém. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre a purificação e não vamos nos demorar. Amém? Então, aqui eu vou ler a purificação que aconteceu no capítulo 12 de Neemias. Depois da construção, da restauração, dos 52 dias que eu e você sabemos, aconteceu a dedicação dos muros de Jerusalém. Ou seja, 2 coros foram designados para cantar no meio de Jerusalém, ou seja, saiu um para a direita, outro para a esquerda, como se fosse um ministério de louvor, e foram adorar o Senhor. Amém? Mas no meio dessa dedicação houve purificação. E no versículo 30 diz o seguinte: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e o muro. Levitas e sacerdotes se purificaram cerimonialmente, ou seja, a começar pela cabeça. É claro que a cabeça da igreja é Cristo, estou falando a começar pela liderança. Nós precisamos nos arrepender, nos purificar, nos santificar. A começar pela liderança. A começar por quem está no altar, a começar pelo dono da empresa, a começar pelo gerente da loja, a começar pelo pai e a mãe que são os líderes da família, a começar por aí, queridos, a começar por aí. Aí ele diz o quê? Purificaram também o povo, as portas e os muros. A porta tem que trancar, porque se dormir com a porta aberta, o ladrão entra. O muro tem que ser alto, porque senão o ladrão pula. O que eu entendo aqui, irmãos? Que nós precisamos nos purificar e fechar as brechas da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos nos purificar, porque embora, mas está tudo bem, eu não sou líder de nada, você é seu líder. A sua vida é administrada por você. Sabia disso? Você pode não ser um pastor, um adorador, um levita, como dizer aqui. Você pode não ser um sacerdote, você pode não ser um levita, você pode não ser um empresário que tem uma empresa para liderar, você pode não ser um gerente, um chefe de seção. Mas você é líder de si mesmo. Você é administrador da sua vida. Então você precisa purificar você, as suas portas e os seus muros. Irmãos, isso é muito sério, você entendeu? Então os sacerdotes e os levitas se purificaram. Depois o povo, os muros e as portas, ou seja, fechou as brechas. Está tudo purificado. Irmãos, nós precisamos purificar os nossos pensamentos. Nós temos uma mente pervertida. A gente distorce as coisas. Eu não estou falando nem da mentira, porque mentira já é escancarado, mas distorcer. Uma mente perversa. Nós temos atitudes, desejos, sentimentos, pensamentos perversos, pervertidos, queridos. Caráter pervertido, personalidade que precisa de purificação, irmãos. Purificação, fechar as brechas da nossa vida, fechar os muros, levantar muros ao nosso redor. Sabe, a gente fala muito no jejum e na oração e é por aí o caminho. Quando você começa a orar e a jejuar, as cadeias vão ser quebradas, as muralhas que te impedem de avançar vão lançar por terra, mas é necessário que você levante as muralhas de proteção, para você mudar. Ah, mas hoje eu fiz 21 dias de jejum e oração. Então você se purificou, se santificou, se arrependeu, confessou o pecado, abandonou. Ótimo. E agora? Daqui para frente, você não vai mais fazer? Você não vai mais ter aquelas velhas atitudes? Você não vai mais soltar aquela mentirinha básica?
Você não vai mais olhar para isso, será que é isso mesmo? Mente pervertida. Você não vai mais distorcer o que você ouviu? Não, mas eu ouvi, foi assim, assim. Não, criatura, tu ouviu, foi isso. Se você não entendeu bem, não repita o que você não entendeu bem. Tem gente que ouve uma coisa, entende do jeito dele, sai proclamando aquilo ali como verdade. E não é, irmãos. A verdade é o que foi dito. Ou mentira, ou verdade é o que foi dito. Então nós precisamos, queridos, purificar as portas, fechar as brechas, as portas do coração, a porta da casa, a porta da família, as portas, irmãos. Procura onde é que está faltando você purificar uma porta na sua vida. Você se santificar. Você levantar muros ao seu redor de proteção. Não é proteção, querido, de entrar em depressão e ir para cima de uma cama dentro do quarto, não. É tipo assim, aqui está errado, eu não vou fazer. Isso aqui está errado, eu estou blindado, o Espírito Santo está aqui, eu estou blindado. Eu criei muralhas ao meu redor que o mal não vai penetrar. Eu não vou permitir penetrar. Irmãos, aqui em Neemias nós vamos encontrar que ele colocou guardas na porta aqui. A gente já leu sobre isso, né? Guardas aqui, guarda na família, guarda aqui, guarda acolá. Ou seja, fecha as brechas para o diabo não entrar. Porque a carne, a gente tem esse negócio, é porque a carne é fraca, não é porque você quer. Se você não vence o orgulho, se você não vence a soberba, se você não vence o olhar altivo, se você não vence a mentira, então como é que você diz que vai para o céu? Você não vai ser hipócrita, fariseu, mentiroso. Então nós precisamos nos purificar. Purificar os muros e as portas de todas as áreas da nossa vida. Amém? Vou pular aqui para o 43, que diz o seguinte: e naquele dia, hoje, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Aleluia, glória a Deus. As mulheres e as crianças também se alegravam. E os sons, veja bem, os sons da alegria de Jerusalém podia se ouvir de longe. Aleluia. Irmão, o que está se ouvindo de longe da igreja brasileira? Oh, Jesus. O que está se ouvindo de longe, irmão, da minha e da tua família? O que está se ouvindo de longe do nosso ministério, do nosso chamado, das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões? O que está se ouvindo de longe? O que estava se ouvindo de longe era a alegria de Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham fortalecido as suas portas, levantado os muros, colocado vigilância, trabalhado de dia e de noite. Era com a pá aqui, bota um cimento e a arma aqui. Eles tinham conseguido se libertar, restaurar Jerusalém. Eles tinham conseguido sair daquelas cadeias que prendiam eles. Então eles estavam alegres demais, estavam se purificando. Então hoje a gente já está com uma sequência de palavras. Hoje você pode com alegria se purificar, mediante as palavras que já foram ditas aqui em outras lives. Você já deixou o Espírito Santo te limpar aí dentro, a ponto de hoje você ter alegria para purificar os teus muros e purificar as portas que precisam ser lavadas. Às vezes as portas estão cheias de poeira. Às vezes você não consegue trancar a porta porque tem alguma sujeirinha ali no trinco. Às vezes quando você abre e fecha a porta dá um barulho, né? Tem que colocar um azeitezinho ali. Tem que colocar um azeitezinho ali na porta para acabar aquele barulho. Porque quando você vai abrir e fechar a porta, tá precisando de óleo. Você aqui está dizendo, naquele dia, contentes como estavam, ofereceram sacrifícios, pois Deus os enchera de alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam se ouvir de longe. Qual é o som que estão ouvindo de você e a teu respeito de longe? É de alegria? Eita glória! Continuando aqui. Naquela ocasião, hoje, foram designados alguns encarregados. Não, dá uma puladinha bem aqui.
o 43. Agora eu vou para o 45. Que é o seguinte: e de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Neemias, capítulo 12, versículo 30, 43 e o 45 diz que, a começar pelos sacerdotes, se purificaram. Purificaram depois o povo, as portas e o muro. Purifique as portas da sua vida, todas as portas. Levante muros em toda a sua vida. Veja qual é o som que estão ouvindo a seu respeito, a respeito das áreas da sua vida. E aqui na 45 confirma: feliz como o povo estava com os sacerdotes e os levitas, entendeu? Todos eles foram lá para serem tratados, porque o povo estava feliz, porque tipo assim, eu vou me purificar, mas o meu líder também. Aí o filho diz: eu vou me purificar, porque o papai e a mamãe também já se purificaram. O funcionário vai se esforçar para purificar, porque o dono da empresa, o gerente da empresa, o chefe da seção também se purificaram. Aí assim, irmãos, nós vamos criando um mundo melhor. O empresário se purificou, os funcionários se agradou daquilo ali. E eles celebraram o culto ao Senhor com ritual de purificação, dos quais todos eles participavam. Ou seja, todos nós, irmãos, precisamos de cura, cura emocional, libertação, purificação, santificação. Todos nós precisamos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos. Amém? Medita nessas palavras. Medita aqui. Purificação. Amém? Porque o som da alegria, da restauração dos muros de Jerusalém, o som da alegria que em 52 dias eles tinham conseguido se restaurar, estava longe. E com isso eles foram se purificar. Depois dessa série de live que a gente tem falado aqui, essas palavras que a gente tem ouvido aqui da parte do Espírito Santo, hoje você tem alegria para se deixar ser purificado. Hoje você tem alegria para dizer: hoje está doendo, está do jeito que tiver, mas eu já ouvi a palavra e hoje eu quero me purificar. Purifique suas portas. Purifique sua casa, seu ministério. Purifique seu pensamento. Purifique seu coração. Purifique, se purifique. Medita nessa palavra e que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém?